Não busque a destruição, não provoque a ira de Deus. O nosso Deus diz várias coisas que devemos fazer para nos parecermos mais com Ele e diz que isso o agrada. Mas também a Bíblia diz constantemente várias coisas que devemos abandonar, que devemos passar longe, que devemos tirar da nossa lista, da nossa rotina, das nossas práticas, porque essas coisas desagradam. Deus detesta muitas práticas. Uma das coisas que mais é falado na Bíblia é como Deus detesta a idolatria, né? Que confiemos em outras coisas e não nele, que honremos, né, outras coisas e não Ele. E essas outras coisas podem ser nós mesmos, a nossa força, a nossa sabedoria, né, a nossa falsa capacidade, o nosso falso poder, né, o nosso inútil achismo de que somos poderosos e que somos alguma coisa, né, e que temos alguma capacidade, algum poder, algum controle diante de Deus. Nós somos chamados a servirmos a Deus, ou seja, somos chamados a nos rendermos a Deus, somos chamados a nos curvarmos a Deus e reconhecermos o poder dele. E é isso que Deus quer. Mas ao longo da história, o povo de Deus reluta sempre em se curvar, reluta sempre em obedecer. Quando nós lemos toda a história do Antigo Testamento, nós temos ali, vez após vez, o povo de Deus se voltando contra Deus, o povo de Deus achando que sabe mais do que Deus, o povo de Deus achando que julga melhor as situações, e o povo de Deus confiando em outras coisas, outras divindades, mais do que confiar em Deus. Na verdade, o povo desafia Deus, sempre se curvando a outros ídolos. E Deus usa palavras duras como adultério, porque diz: vocês são meu povo, eu sou seu Deus e vocês me traem, se curvando diante de outros ídolos. Nós vimos aqui, lendo o livro do profeta Jeremias, na nossa porção do Antigo Testamento, da Bíblia 365, a destruição de Jerusalém. O rei da Babilônia vem e destrói todas as coisas, a cidade é incendiada, e vimos que várias pessoas desafiaram, não acreditaram quando Deus disse que isso aconteceria, né? O profeta Jeremias aí sofre muito, ele é preso, ele é jogado num poço cheio de lama para morrer, e ele quase morre mesmo, mas por fim Deus preserva a vida dele. E hoje nós estamos vendo, na nossa leitura aqui do capítulo 44, nós estamos vendo que Jeremias está falando para pessoas que fugiram para o Egito. Deus está dizendo para eles: não vai resolver fugir da minha sentença, porque eu estou punindo o meu povo, e aqueles que fugiram para o Egito vão morrer, porque eu estou trazendo punição para o meu povo, para consertar o meu povo, estou trazendo punição para ensinar, para educar, e para o meu povo enxergar que só eu sou Deus. Agora o povo foge para o Egito e, para piorar a situação, passam a adorar os deuses do Egito. Na verdade, o que esse texto revela é que já em Jerusalém esse povo já adorava outros deuses. Nós temos aqui a palavra do Senhor dizendo assim: vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém, 44 versículo 2, e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão desertas, em ruínas. Por quê? Porque provocaram a minha ira com sua perversidade, queimaram incensos, adoraram outros deuses que nem eles e nem vocês e nem seus antepassados jamais conheceram. Por que adoraram esses deuses? Porque parece que o coração humano tem uma dificuldade enorme em confiar em Deus e busca segurança em outras coisas, e Deus fala: eu sempre enviei profetas, servos, para dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas não deram ouvido. E esse povo também não dá ouvido a Jeremias, fala: você está mentindo, né? E Deus fala assim: por que é que vocês destroem a si mesmos? Vocês destroem vocês mesmos quando ignoram as minhas palavras e quando se prostram a outros ídolos. Você já percebeu como o pecado traz destruição? Como o pecado em geral traz doença? Como o pecado em geral gera peso nas nossas vidas? Nós
que fugimos de Deus e praticamos os pecados, parece que na hora é a melhor coisa que existe, né? E parece que Deus é ruim mesmo e bom é o pecado, mas isso traz destruição para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para a nossa mente. O pecado destrói. O pecado veio junto com a morte, ele trouxe consigo a morte. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Então, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado destrói. Afastar-se de Deus destrói. Por mais que sejam os mínimos, os pequeninos, pecado está ligado à destruição. Então, por que é que você vai querer se destruir? Por quê? Por que é que você vai querer trazer esses venenos para a sua vida? A Bíblia nos convida a vivermos uma vida de santidade e abandonarmos o pecado, abandonarmos todos os sentimentos do pecado, todos os sentimentos de morte, todas as práticas de morte. É isso que o Senhor Deus nos chama a fazermos. E esse texto mostra que quando nós pecamos, nós destruímos a nós mesmos. Deus fala aqui no versículo 8, porque vocês provocam a minha ira, queimando incenso para ídolos que vocês fizeram aqui no Egito. Vocês escolhem o pecado, mas escolhem me obedecer. Deus está lamentando no versículo 10, falando: até hoje vocês não demonstram remorso e nem temor. Ninguém escolheu obedecer a minha lei e os decretos que dei a vocês e os seus antepassados. Então Deus anuncia que trará destruição sobre esse povo, que insiste em fugir de Deus, insiste em praticar o pecado, insiste em não confiar em Deus, insiste em negligenciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o que Jesus nos manda fazer, pode ser difícil, mas entenda, isso trará vida. Ouvir a Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a sua vontade, amar o próximo, demonstrar esse amor de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, fazer isso transbordar da sua vida para as pessoas ao seu redor, isso trará vida. Se afastar de Deus e servir ao pecado trará morte. E por mais que eu e você tenhamos a tendência de pecar, Deus nos dá poder para dizermos não ao pecado e para servirmos ao Deus da vida. Eu espero que você pense nisso, que você coloque em prática esse poder de Deus, que você possa viver cada dia mais parecido com Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, se revele a você e que você fuja dessa destruição, servindo e se rendendo ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Foi uma bênção ler mais uma vez um trecho da Bíblia com você. Estamos caminhando aqui, lendo a Bíblia 365 e o meu esforço é para que todo dia, além da leitura, você tenha acesso aqui a um vídeo comentando o trecho que você leu. Não conhece a Bíblia 365 ainda? Olha aqui na descrição do vídeo, tem link para você comprar. Tem sido uma bênção na minha vida, na vida de várias pessoas que nos acompanham aqui. E tenho certeza que será bênção na sua vida também. Antes de ir embora, verifica se você está inscrito no canal aí, deixa um like no vídeo e volte amanhã, porque se Deus quiser, todos os dias teremos aqui um vídeo comentando um dos trechos que lemos na Bíblia 365. Estamos andando, hein? Quase fechando o ano, quase chegando no 300 aí, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.